Para sempre seja louvado Alá por trazer vocês novamente aqui para a continuação de nossa história. Então vamos lá? Vigésima sétima noite. Dinazarda, a hora acostumada, não deixou de chamar a sultana. Minha rica irmã, disse-lhe ela, se não dormis, contai-nos qual foi a sorte da sultana mágica, como me prometeu. Sustentou Sherazade a sua promessa e falou desta sorte. Tendo a mágica feito as aspersões, apenas pronunciou algumas palavras sobre os peixes e sobre o lago. Tornou a cidade a aparecer no mesmo instante. Mudaram-se os peixes em homens, em mulheres ou em crianças. Muçulmanos, cristãos, persas ou judeus, homens livres ou escravos, cada qual tomou a sua forma natural. As casas e as lojas bem depressa se encheram de seus habitantes, que nele acharam todas as coisas no mesmo lugar e na mesma ordem que estavam antes do encantamento. A comitiva numerosa do sultão, que se achou acampada na maior praça, não ficou pouco pasmada de ver-se num instante no meio de uma cidade bela, vasta e bem povoada. Tão prestes como sucedeu essa mudança maravilhosa, a mágica dirigiu-se a toda pressa ao Palácio das Lágrimas para dela colher o fruto. Meu rico senhor, chamou entrando, venho alegrar-me convosco do restabelecimento de vossa saúde. Fiz tudo quanto exigiste de mim. Levantai-vos, pois, e dai-me a mão. Chega-te, disse-lhe o sultão, contrafazendo a linguagem dos pretos. Chegou-se. Não basta, replicou ele. Chega-te mais. Obedeceu. E ele então levantou-se, pegou-lhe pelo braço tão arrebatadamente que ela não teve tempo de pensar sequer. E de uma estanada partiu-lhe o corpo em duas partes, que caíram cada uma para o seu lado. Isto feito, deixou o cadáver no mesmo lugar. E saindo do Palácio das Lágrimas, foi ter com o jovem príncipe das Ilhas Pretas, que o esperava com impaciência. Príncipe, disse-lhe ele, abraçando-o, alegrai-vos, não tendes já que recear, não existe já a vossa cruel inimiga. Agradeceu o jovem príncipe ao sultão de um modo que manifestava que o seu coração estava penetrado de reconhecimento, e em prêmio de lhe ter feito um serviço tão importante, desejou-lhe uma vida dilatadíssima, com todo o gênero de prosperidade. Podeis de hoje em diante, disse-lhe o sultão, ficar sossegado na vossa capital, e não quererdes vir para a minha, que está tão vizinha dela? Receber-vos-ei com gosto, e não serei menos estimado e respeitado que na vossa. Poderoso monarca, quem tanto devo, respondeu o príncipe. Cuidais, pois estar muito perto a vossa capital? Sim, replicou-lhe o sultão, eu creio, não há mais de 4 ou 5 horas de caminho. Há um ano inteiro de viagem, replicou o jovem príncipe. Quero crer sinceramente que vieste aqui da vossa capital no pouco tempo que dizeis, porque a minha estava encantada. Porém, desde que não está, mudaram-se muitas coisas. Isto não me impedirá de seguir-vos, ainda que fosse até as extremidades da terra. Sois o meu libertador. E para dar-vos toda a minha vida sinais de meu reconhecimento, pretendo acompanhar-vos e abandono sem pensar o meu reino. Ficou o sultão extraordinariamente pasmado de saber que estavam tão longe de seus estados, e não percebia como isto podia ser. Porém, o jovem príncipe das Ilhas Pretas o convenceu tão bem desta possibilidade que não mais duvidou. Não importa, replicou o sultão. O trabalho de voltar aos meus estados está suficientemente recompensado com a satisfação de vos ter servido, de ter adquirido um filho na vossa pessoa. Pois visto que me quereis fazer a honra de acompanhar-me e que não tenho filhos, considero-vos como tal e desde já vos faço meu herdeiro e sucessor.
terminou a conversação pelos mais ternos abraços, depois do que não cuidou o jovem príncipe, senão nos preparativos da sua viagem. Tudo ficou pronto em 3 semanas, com grande pesar de toda a sua corte e de seus vassalos, que receberam de sua mão dos seus próximos parentes para sultão. Puseram-se finalmente a caminho, o sultão e o jovem príncipe, com 100 camelos, carregados de riquezas inapreciáveis tiradas do tesouro deste último, que se fez acompanhar por 50 cavaleiros bem afigurados, bem montados e equipados. Foi feliz a sua viagem, e estando o sultão, que expedira correios para dar aviso de sua demora e da aventura que a causara, perto de sua capital, os principais oficiais que nele deixara vieram recebê-lo e lhe protestaram que a sua longa ausência não ocasionava mudança alguma no império. Saíram também os habitantes de Tropel, receberam-no com grandes aclamações e houve demonstrações de regozijo por alguns dias. No dia seguinte à sua chegada, enviou o sultão a todos os seus cortesãos reunidos uma relação muito ampla das coisas que, contra sua vontade, tinham tornado tão longa a sua ausência. Declarou-lhes depois a adoção que fizera do sultão das 4 Ilhas Pretas, que quisera, de modo próprio, deixar um grande reino para acompanhá-lo e com ele viver. Finalmente, para reconhecer a fidelidade que todos lhe haviam guardado, fez-lhes dádivas proporcionadas à ordem que cada um tinha na sua corte. Quanto ao pescador, como fora a principal causa do livramento do jovem príncipe, beneficiou o sultão com largueza e o fez tão feliz, e a ele e sua família para o resto de seus dias. Acabou aqui Sherazade, o conto do pescador e do gênio. Protestou-lhe Dinarzada que gostara muito dele, e Shahriar, tendo-lhe manifestado a mesma coisa, ela lhes disse que sabia outro ainda mais maravilhoso que aquele, que se o sultão o quisesse permitir, o contaria no dia seguinte, pois principiava o dia a aparecer. Lembrando-se Shahriar da dilação de um mês que concedera a sultana, curioso além disso de saber se este novo conto seria tão agradável como prometia, levantou-se com o intento de ouvi-lo na noite seguinte. Finalmente, então, terminamos a história do pescador e do gênio. Mas qual será essa outra história tão maravilhosa quanto essa que ela contará? Veremos amanhã. Muito obrigado. Até mais. Alabei.